por que o seu coleiro trava na hora de cantar, mesmo com uma fêmea do lado? Você já sentiu aquela frustração de ver um pássaro de fibra virar um pipi frio só porque você errou o ponto da fêmea? A verdade que muitos criadores de elite não te contam é que a fêmea pode ser o remédio ou o veneno do seu passarinho. Existe um manejo específico, um ajuste de distância e tempo que é capaz de abrir o canto de qualquer coleiro. Mas se você errar um detalhe, você estraga o bicho por meses. Você quer saber qual é o segredo do ponto de fogo que faz o pássaro estourar de ordem na frente de qualquer um? Então fica aqui, porque eu vou te entregar o manejo real, sem frescura, que vai mudar o comportamento da sua gaiola ainda hoje. O que eu vou revelar no final deste vídeo é o que separa o dono de passarinho do verdadeiro mestre de fibra. O maior erro que eu vejo por aí, e talvez seja o que está calando o seu pássaro agora, é achar que quanto mais fêmea, melhor. O criador iniciante tem essa mania. Ele vê o coleiro dando 2 cantos e já quer encostar a fêmea de cara para ver o fogo subir. Mas deixa eu te falar uma coisa real de quem está na beira da estaca todo final de semana. Passarinho que vê fêmea o dia inteiro não tem ordem, ele tem tédio. No mato, o coleiro não fica colado na fêmea 24 horas por dia. Ele canta para marcar território e para atrair ela de longe. Quando você deixa os 2 grudados, o estímulo visual vira rotina. O pássaro se sente satisfeito, a testosterona estabiliza e ele simplesmente para de cantar porque não tem mais por quem lutar. Ele fica o que a gente chama de passado de fêmea. Você já percebeu seu pássaro ficando bobão no fundo da gaiola? Ele começa a piar baixo, para de dar aquele canto corrido e fica só no pi-pi choroso, olhando para ela com a asa caída? Isso é o sinal claro de que você errou a mão. Você esfriou o seu melhor bicho por excesso de carinho. O coleiro de fibra precisa de saudade. Ele precisa ouvir o piado dela lá do outro cômodo da casa. Ele precisa sentir o cheiro, mas não pode ver. É aí que entra a técnica do vulto. É você deixar ele ver apenas uma nesga da fêmea, um relance de segundo através de um furo no papelão ou de uma fresta na capa. Esse quase ver é o que faz o sangue ferver. É o que faz ele querer quebrar a gaiola de tanta ordem. Se você entrega a fêmea de bandeja, o mistério acaba e a fibra morre junto. O segredo dos grandes mestres é entender que a fêmea é um prêmio, não um direito permanente do pássaro. No interior, o manejo raiz é aquele que mantém o pássaro no escuro da fêmea a semana toda, para ele estourar no domingo. Se você deixa ele ver ela na quarta, na quinta e na sexta, quando chegar o dia de puxar o bicho para uma baderna ou para um torneio, ele vai estar o quê? Enjoado. Ele vai querer galar a fêmea e dormir. Por isso, a partir de hoje, você vai separar esses 2. Deixe ele ouvir, deixe ele procurar, mas não deixe ele encontrar. É essa busca incessante que gera o canto de fibra que a gente tanto busca. Se o seu pássaro não tem saúde, o manejo não funciona. Quer a dieta exata que dá vigor e sustenta o canto dos campeões? Clica no link da descrição e conheça o meu guia de nutrição. É o segredo para deixar seu coleiro com ordem de ferro o ano todo. Agora que você entendeu que o excesso de visão estraga o bicho, vamos entrar na parte que separa os iniciantes dos verdadeiros mestres, o ajuste do ponto de fogo. Sabe aquele coleiro que o dono diz que não gosta de fêmea? Na maioria das vezes, esse pássaro gosta até demais. O problema é que o dono ainda não achou a dosagem certa. No interior, a gente aprende que cada pássaro tem um relógio diferente, igual ajuste de motor. Tem coleiro que é de muita fêmea, aquele bicho que precisa dormir no piado dela para acordar valente e com o sangue fervendo. Mas a grande maioria, os verdadeiros fenômenos de torneio e de fibra, são pássaros de pouca fêmea. O ponto de fogo é exatamente esse limite onde o pássaro fica no ápice da testosterona sem cruzar os cabos ou ficar bobo. O grande segredo aqui, que pouca gente tem paciência de observar, é o manejo do piado de ninho. Você já reparou que quando a fêmea começa a carregar palha, a ajeitar o sisal ou a piar de um jeito mais curto e agudo, o macho parece que vai furar a grade da gaiola? Isso acontece porque esse som específico ativa um gatilho ancestral de proteção e reprodução no cérebro do pássaro. O ajuste fino consiste em você descobrir a distância exata em que o seu coleiro responde com canto de desafio e não com pio de fêmea.
Se você coloca ele muito perto e ele começa a fêmear, ou seja, tentar imitar o som dela ou ficar piando fininho com a asa caída, você passou do ponto. Você matou a fibra dele por hoje. O ponto de fogo ideal é quando ele ouve ela, dá aquele esturro de ordem, estica o peito e começa a cantar para mostrar que ele é o dono do território. É um jogo psicológico de gato e rato que você precisa monitorar minuto a minuto. Mas aqui vai uma polêmica que muito criador de elite esconde. O segredo do sucesso muitas vezes é o isolamento acústico estratégico. Sabe o que os grandes campeões fazem? Eles deixam o pássaro pedir a fêmea. Eles afastam o macho a uma distância onde ele mal consegue ouvir o piado dela, lá no fundo do quintal ou em outro andar da casa. O coleiro fica doido, procurando, cantando alto para ser ouvido e para localizar onde ela está. Quando o criador percebe que o pássaro está no ápice da procura, ele aproxima o macho apenas o suficiente para ele ouvir 1 ou 2 piados curtos e depois afasta de novo. Isso é o que chamamos de carregar o bicho. Você está literalmente acumulando pressão de ordem dentro do passarinho. Não adianta você querer que seu coleiro seja um campeão se você não tem o ouvido treinado para testar essas distâncias. Cada azulejo da parede conta. Comece deixando ele em um cômodo e ela no outro, com a porta fechada. Se ele cantar o dia todo com vigor, beleza, esse é o ponto dele. Se ele ficar calado demais, só procurando, sem soltar a nota, aproxime um pouco. Mas atenção, criador, nunca, em hipótese alguma, deixe o seu coleiro ver a fêmea se ele estiver frio ou saindo de muda. A regra de ouro no interior é clara e não falha. Fêmea só serve para quem já tem ordem natural. Se o bicho está corrido, se ele tem medo de outro pássaro ou se está fraco, colocar fêmea é dar o golpe de misericórdia e terminar de estragar o bicho por uma temporada inteira. O ponto de fogo é para ser usado como um turbo em um motor que já está funcionando, nunca como um motor de partida para quem está parado. E tem mais um detalhe que o pessoal ignora: a saúde e o fogo da própria fêmea. Se a sua fêmea for uma fêmea fria, daquelas que não piam, não se mexem e ficam paradas no poleiro como se fossem de plástico, ela não vai abrir o seu coleiro. Para o ajuste fino funcionar, a fêmea tem que estar chamando, tem que estar ativa. O piado de uma fêmea fogosa tem uma frequência vibratória que faz as penas da nuca do macho arrepiarem. É nesse momento que o clique acontece. O pássaro esquece do mundo e foca só na fibra. Se você quer um coleiro de elite, você precisa primeiro preparar a fêmea para que ela seja o combustível certo. Se o combustível é ruim, o motor não desenvolve. E no manejo de coleiro, a fêmea é o que faz o bicho chegar a 1000 por hora, ou morrer na largada. Muitos criadores acham que o manejo de fêmea se resume apenas ao namoro entre as gaiolas. Mas a verdade é que o ambiente e o que o pássaro come são os pilares que sustentam todo esse fogo. No interior, a gente diz que passarinho não canta com a garganta, canta com o que tem no estômago e com a segurança do lugar onde pisa. Se o ambiente estiver errado ou a alimentação for pobre, você pode colocar a melhor fêmea do Brasil que o seu coleiro não vai abrir. Ele precisa sentir que o território é próspero. Para o coleiro, fartura é sinal de que é hora de reproduzir, e é essa mentalidade que a gente precisa criar dentro da gaiola dele. O primeiro ponto de suporte é a alimentação da própria fêmea. Já parou para pensar nisso? Se a fêmea não estiver bem alimentada, ela não vai entrar no estro. Ela não vai piar com aquela intensidade que fura o ouvido do macho. Para a fêmea estar fogosa e ajudar no manejo, ela precisa de uma dieta rica em ferro e vitamina E. No manejo raiz, a gente usa muito o milho verde e o pimentão com semente, que são estimulantes naturais. Quando a fêmea está ativa, pulando de um lado para o outro e piando firme, ela se torna um ímã para a ordem do macho. Se ela estiver lá murcha num canto, o macho olha e pensa que o território está fraco, e aí o canto não vem. Agora, falando do ambiente do macho, existe um segredo visual que faz toda a diferença: o uso estratégico de pendões e sementes verdes. Colocar um pendão de capim marmelada ou de braquiária na gaiola do coleiro enquanto ele ouve a fêmea é como dar um energético para ele.
Ele associa aquela fartura de semente com a possibilidade de tratar de filhotes, e isso dispara o instinto de demarcação de território. Ele vai comer um pouco, subir no poleiro mais alto e soltar o canto para avisar que aquele banquete é dele e da fêmea dele. É um gatilho visual de abundância que muitos criadores esquecem, achando que só a mistura de semente seca no pote resolve. O bicho precisa do verde, do frescor, para sentir que está na época certa de estourar. Outro detalhe fundamental é a higiene e a organização do ambiente. Coleiro de elite é um pássaro extremamente limpo e observador. Se a gaiola da fêmea estiver suja ou se o ambiente onde eles ficam for escuro e abafado, o rendimento cai pela metade. O sol é o maior mestre de manejo que existe. Um banho de sol pela manhã, com o macho e a fêmea em locais onde eles se ouçam, mas não se vejam, é o que realmente acorda o metabolismo do pássaro. A luz solar ativa a síntese de vitaminas e hormônios que nenhuma gota de remédio na água consegue substituir. O criador que acorda tarde e deixa o pássaro no escuro nunca vai ter um coleiro de ponta. Além disso, temos a questão do descanso do guerreiro. O ambiente de morada do coleiro deve ser sagrado. Durante a noite, o isolamento deve ser total. Se o pássaro dorme ouvindo barulho de TV ou com luz acesa, ele não descansa, o nível de estresse sobe e no dia seguinte ele não tem paciência para a fêmea. No interior, os antigos cobrem as gaiolas com capas de tecido grosso para garantir o sono profundo. Um pássaro bem descansado e bem alimentado recebe o estímulo da fêmea com muito mais agressividade e alegria. Lembre-se, o manejo de fêmea é o topo da pirâmide, mas a base é o que você coloca no coxo e como você cuida do teto onde eles moram. Se a base balançar, o manejo cai. Chegamos no momento em que muito criador perde o bicho. Você fez o manejo a semana inteira, acertou a alimentação, o pássaro está tinindo em casa, mas na hora de levar para a baderna ou para a estaca do torneio, o coleiro amolece ou fica passado. Por que isso acontece? Porque o manejo de saída é tão importante quanto o manejo de morada. No interior, a gente diz que o passarinho ganha o troféu antes de sair de casa, no jeito que o dono coloca a capa e no tempo que ele dá de fêmea. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de carga de fêmea. O dia do torneio não é dia de deixar o pássaro namorar, é dia de deixar o pássaro com raiva, com vontade de defender o que é dele. O erro mais comum é o cara acordar domingo de manhã e deixar o coleiro de cara com a fêmea por 30 minutos antes de sair. O que acontece? O pássaro gasta toda a adrenalina ali, tenta galar a fêmea, se cansa fisicamente e quando chega no barulho dos outros pássaros, ele já está em fase de relaxamento. Ele já ganhou a fêmea em casa, então para que ele vai cantar na rua? O manejo real de quem ganha é o seguinte: você vai dar o que a gente chama de relance. Na manhã do desafio, você deixa o coleiro ouvir a fêmea piar por uns 5 minutos. Depois, você abre a capa e deixa ele ver ela por apenas 10 a 20 segundos. É o tempo de ele dar aquele esturro, bater a asa e mostrar que está pronto. Nesse exato momento, você fecha a capa e sai de casa. Você tem que tirar o pássaro de perto dela no ápice do ódio e do desejo. Ele tem que ir para o torneio achando que a fêmea ficou lá e que qualquer outro pássaro que ele ouvir no caminho é um intruso tentando roubar o lugar dele. É essa mentira que sustenta o canto de fibra por horas seguidas. E tem o detalhe do transporte. Tem coleiro que sente muito o carro ou o balanço da mão. Se o seu pássaro é desses, o manejo da fêmea tem que ser feito com ele já encapado. Você encosta a gaiola da fêmea na lateral da capa, deixa ele ouvir o pio e sentir o cheiro através do tecido. Isso mantém a ordem aquecida sem estressar a visão dele durante o trajeto. Quando chegar no local, não chegue abrindo o pássaro de uma vez. Deixe ele no canto, ainda na capa, ouvindo o barulho do ambiente. Deixe ele sentir quem são os oponentes. O coleiro precisa de uns 10 minutos de climatização para entender que o território mudou, mas a missão continua a mesma. Outro ponto polêmico: a fêmea no local do torneio. Muitos criadores levam a fêmea e deixam ela no carro ou num canto escondido. Se o seu pássaro for de muita fêmea, isso pode ajudar se ele der uma esfriada no meio da disputa. Você leva ele até o carro, dá um pio de fêmea para ele lembrar por quem está brigando e volta para a roda. Mas cuidado, se você fizer isso com um pássaro que é de pouca fêmea, você vai passar o bicho e ele vai começar a piar baixo em vez de cantar.
O segredo é conhecer o tempo de bico do seu animal. O verdadeiro mestre sabe se o pássaro precisa de um estímulo ou de um descanso visual. Se ele estiver cantando demais, mas começando a ficar nervoso, batendo muito na grade, talvez seja hora de afastar qualquer estímulo e deixar ele focar só no canto. Manejo de dia de torneio é observação pura. O bicho fala com o dono através do comportamento, e você precisa estar pronto para agir antes que ele caia de rendimento. Agora vamos falar daquela situação que tira o sono de qualquer criador, o coleiro que esfriou de vez. Seja por uma muda mal conduzida, por um susto com um gavião, ou porque ele apanhou de canto de outro pássaro mais forte, o bicho travou. Ele está ali, com saúde, mas não solta uma nota. Parece que esqueceu como se canta. Nesses casos, o manejo de fêmea comum não resolve. Se você simplesmente encostar a fêmea dele, ele pode até piorar, ficando ainda mais acuado. Para recuperar um pássaro frio, você precisa de um manejo de choque, algo que resgate o instinto de sobrevivência e dominância dele. A técnica mais eficiente usada no interior é o estímulo do intruso. O coleiro é um pássaro extremamente territorialista. Às vezes ele não canta para a fêmea dele porque já se sente dono da situação e não vê motivo para se esforçar. Para acordar o bicho, você vai precisar de uma fêmea que ele não conhece, a famosa fêmea de outro criador. O som de um piado estranho no território dele gera uma dúvida. Quem está aqui? Esse estranhamento faz o nível de atenção do pássaro subir na hora. Mas o pulo do gato não é deixar ele ver essa fêmea estranha de cara, é deixar ele ouvir o piado dela vindo de um lugar que ele considera dele. Isso gera um choque de ordem. Outro manejo poderoso é o banho de sol cruzado. Você vai colocar o seu coleiro frio para tomar sol num local aberto, onde ele possa ver o movimento da rua, as árvores e sentir o vento. A uns 10 metros de distância, você coloca a fêmea dele, também no sol. O segredo aqui é a distância. Eles devem se ver, mas como se fossem dois pássaros soltos na natureza. O sol vai esquentar o sangue do bicho e a visão da fêmea à distância vai fazer ele querer se comunicar. No mato, o coleiro canta mais forte quando está longe da fêmea para guiar ela até ele. Esse manejo de distância segura é o que muitas vezes destrava o gatilho do canto. Se você aproxima demais, ele se acomoda. Se deixa longe, ele se esforça. E se nada disso funcionar, existe o manejo do vazio. Você retira a fêmea de perto do pássaro por 3 ou 4 dias. Ele não pode ouvir nem o cheiro dela. Nesse período, você foca em uma alimentação pesada e muito passeio. Leve o pássaro para locais diferentes, mude o ambiente. No 5º dia, você traz a fêmea de volta e deixa ela piar apenas uma vez perto dele, e já retira de novo. Esse estímulo curto funciona como um desfibrilador. O pássaro sente a falta, recebe uma pequena dose de esperança e, na maioria das vezes, solta o canto para tentar segurar a fêmea que apareceu e sumiu. Lembre-se, recuperar pássaro frio exige paciência de mineiro. Não adianta querer que o bicho volte a cantar 200 cantos por minuto no primeiro dia. O sucesso aqui é quando ele dá o primeiro esturro de ordem. A partir daí, você vai aumentando a carga de fêmea bem devagar, sempre respeitando o tempo do bicho. O coleiro que volta do frio com o manejo certo, geralmente volta com mais fibra do que tinha antes, porque ele aprendeu a valorizar o território e a parceira. Para fechar esse manejo, você precisa entender uma coisa. Coleiro não é uma máquina que você aperta um botão e ele sai cantando. O manejo da fêmea é uma arte que exige observação constante. O criador de elite é aquele que conhece o pássaro pelo modo como ele pula no puleiro ou pela forma como ele olha para o lado. Se você quer ter um campeão, pare de procurar fórmulas mágicas e comece a respeitar o tempo do seu bicho. A fêmea é o combustível, mas o piloto é você. Aplique o que aprendemos sobre distância, silêncio e ponto de fogo e eu te garanto que o resultado vai aparecer na ponta do bico. O segredo nunca foi quanta fêmea você tem, mas sim como você usa o fogo dela para incendiar a fibra do seu passarinho. Honre a tradição do criador raiz, paciência, observação e manejo de verdade. Cansado de semente suja que só adoece seu pássaro?
Seu coleiro precisa de energia real para aguentar o manejo de fêmea. Garanta agora o meu mix de sementes Premium Reino do Canto, o mesmo que eu uso aqui no meu plantel. Sementes selecionadas, limpas, sopradas e livres de fungos. Vigor total, melhora a plumagem e dá o gás que o pássaro precisa para cantar o dia todo. Saúde de ferro, equilíbrio nutricional para evitar o peito seco e a fraqueza. Clique no link da descrição ou no comentário fixado e peça o seu pela Shopee agora mesmo.